Bom dia. A posse do novo governador do Distrito Federal está marcada para logo mais às 10 horas da manhã aqui na Câmara Legislativa. O brasiliense que não pôde votar para escolher esse governador tampão também não vai poder vê-lo tomando posse. A cerimônia é fechada ao público. Apenas autoridades, convidados especiais e a imprensa terão acesso. O Wilson Lima, que estava no governo interinamente, reassume agora a presidência da Câmara Legislativa, mas não poderá concorrer a uma nova vaga no Legislativo nas eleições de outubro deste ano. O presidente do PMDB do Distrito Federal, o deputado federal Tadeu Filipelli, é apontado como grande vencedor político dessa eleição. O PMDB, que agora tem o governo do Distrito Federal nas mãos, espera conseguir negociar com o PT uma chapa única para o governo do Distrito Federal nas eleições de outubro e também montar um palanque para a petista Dilma Rousseff, candidata à presidência da República. Ao meu lado, o cientista político Antônio Flávio Testa, professor também da Universidade de Brasília. Bom dia, professor. 50 anos depois, Brasília tem novamente um governo que não foi eleito pelo povo. Isso significa um retrocesso? A gente avançou ou não no processo democrático? Veja, foi apenas uma coincidência, não foi de fato um retrocesso no processo democrático, até porque eles cumpriram-se a lei, foi feita uma eleição indireta, houve inclusive mudança na legislação, e agora o Brasil tem um governador que vai terminar o mandato até o final do ano. Agora, esse novo governador teve o apoio de candidatos, de deputados distritais, aliás, que estavam envolvidos aí no esquema de mensalão do Distrito Federal. Isso, de um certo modo, enfraquece esse novo governo? Veja, não está afastada a hipótese da intervenção ainda. O próprio procurador já disse isso e ontem, na entrevista do governador eleito, ele disse que procuraria, inclusive, o procurador para entrar em acordos. Ou seja, a situação política ainda permanece. Agora vai depender do desempenho desse governo e também da continuidade das investigações para fazer justiça àqueles que cometeram desatinos. Agora, professor, tanto o governador eleito, Rogério Rosso, quanto a vice-governadora, a Ivelisse Long, ocuparam cargos tanto no governo Arruda quanto no governo Roriz. Quer dizer, é o mesmo grupo político que está no poder. Sem dúvida alguma, são dois técnicos muito competentes, mas pertencem ao mesmo grupo. E agora estão no comando executivo, tanto o Rogério Rosso quanto a Ivelisse. Mas não deixam de ser pessoas que vieram do berço político e, obviamente, vão ter que fazer ajustes, porque agora eles estão no comando executivo. Terão que fazer determinadas mudanças para, de fato, mostrar que estão no comando desse processo. A tese da intervenção, nesse momento, ganha força ou enfraquece? Nesse momento, eu acho que enfraquece, porque se cria uma expectativa boa, são pessoas idôneas que estão assumindo o executivo e que poderão apresentar uma boa performance e deixar, obviamente, a justiça continuar sendo feita, as investigações, dando inclusive contribuições para que as investigações prossigam, independentemente do que acontece no parlamento. Eles terão, obviamente, o apoio quase da totalidade da Câmara Distrital para governar. Bom, a gente pode dizer que o grande vencedor político dessa eleição foi o deputado federal Tadeu Filipelli. Há, então, um grande perdedor político? Sem dúvida alguma, nesse momento, o vencedor é o Tadeu Filipelli. E aparentemente o perdedor é o ex-governador Joaquim Roriz. Mas as políticas vão se ajustando e é muito provável que o que interessa daqui para frente é a sucessão do GDF em outubro e também da presidência da República. Isso pode levá-los a se juntar novamente. Pois é, professor, PT e PMDB aqui no Distrito Federal sempre foram antagônicos, estavam sempre em lados contrários. Será possível agora construir um palanque único, uma chapa única para disputar o governo e para apoiar a candidata à presidência da República? Tudo indica que sim. Você viu que o Rogério Rosso conseguiu a maioria no primeiro turno, mas o PT estava disposto a apoiá-lo no segundo turno com 6 votos. Isso mostra que há uma movimentação para que haja, de fato, essa composição entre o PT e o PMDB. Pela primeira vez vão disputar a sucessão em Brasília, pelo menos aparentemente unidos. Do seu ponto de vista, como é que fica esses 8 meses aí de governo de Rogério Rosso aí no Distrito Federal? Olha, eu acho que ele vai dar continuidade daquilo que foi feito no governo Arruda, vai inaugurar as obras, vai ter que cumprir os compromissos todos. E o discurso também é muito de político, dizer que vai fazer auditorias, vai fazer isso, vai fazer aquilo. O que Brasília quer agora é o resultado dos programas de governo. Se ele for realmente um bom executivo, ele vai se empenhar para fazer com que todos os bons projetos do ex-governo Arruda possa ser levado a cabo. E com isso ele vai se cacifar também politicamente, podendo se tornar inclusive uma outra alternativa para um processo na sequência. É um governo de continuidade. Não tem a menor dúvida que é um governo de continuidade. Não obstante todo o discurso dizer que são independentes, são isso, aquilo, não.
eles vão dar continuidade a um projeto de governo que estava dando certo, né, pelo lado das obras, de tudo que estava sendo feito, e que tinha coisas erradas. As coisas erradas deverão ser corrigidas e ele não terá a menor condição de interferir nesse processo, porque o Ministério Público, as Controladoria Jurídica atenta, a Polícia Federal, então é muito mais fácil que ele avance para a execução dos trabalhos de governo. Ok, professor Antônio Flávio Testa, obrigada pela sua participação. Se você quiser rever essa entrevista, basta acessar o site do Repórter Brasil na internet, o endereço é tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Brasil. Voltamos ao estúdio.